Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Graça e paz. Amém. Graça e paz a todos que estão nos assistindo pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Glória a Deus pela vida de todos. Aqui estamos em João Pessoa, eu, pastor Francisco Lira, pastora Célia, MGA, João Pessoa. Glória a Deus. Hoje o apostolado é crescendo na graça e no conhecimento, parte 1B. Aleluia, glória a Deus. Fazer uma breve confissão. Glória a Jesus, meu Deus e meu Pai. Reconheço, Senhor, que és poderoso, soberano, Senhor, e que tudo está no teu controle. Pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todo sempre. Hoje, Senhor, crescendo em graça, queremos, ó Deus, que todos, Senhor, sejam iluminados para crescer na graça e no conhecimento. Meu Pai, revela, Senhor, a tua palavra nesta noite, para que ela não volte para o Senhor vazio, para que todos, Senhor, possam conhecer quem eles são no reino, o que eles têm, Senhor, no reino e o que eles podem no reino. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Amado, hoje, crescendo na graça e no conhecimento, parte 1B, porque nós não terminamos a parte 1 domingo passado, e hoje é a parte 1B. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós vamos recapitular algumas coisas. Glória a Deus. Crescer na graça e no conhecimento. Pessoal, só pode crescer no conhecimento quem já está em Cristo, não é? No conhecimento, só pode crescer no conhecimento quem já está em Cristo, ou seja, quem já está em graça, não é? Porque estar em Cristo, né, é estar em graça. Estar em Cristo é estar em graça. Estar em graça é estar em Cristo. Glória a Deus. E só pode crescer no conhecimento quem já está em graça, né? Ou em Cristo. Amém? Amém. Glória a Jesus, aleluia. Quem já nasceu de novo, quem já é em Cristo, nova criatura. Aleluia. Só pode crescer no conhecimento quem já está em Cristo, quem já está em graça. Quando você adquire o conhecimento do que somos em Cristo, do que temos em Cristo, do que podemos ser em Cristo, já não será mais derrotado em nenhuma área da sua vida. Glória a Deus. Amém? Por isso que tem tantos crentes, né, fracassando. Muitas áreas da vida deles, né, é fracassada. Por quê? Não tem o conhecimento quem são em Cristo, do que tem em Cristo, do que pode em
em Cristo. Glória a Deus. Pois saberás que em Cristo, ou por estar em Cristo, Deus o Pai já fez algo por você, que sem o conhecimento estarás e nem andarás na plena vontade de Deus. Com o conhecimento você anda na plena vontade de Deus. Sem o conhecimento você não andará na plena vontade de Deus. Você não fará a vontade de Deus, né? Aí estarás como o apóstolo Paulo, declara no capítulo 7 de Romanos, o que eu quero fazer não faço, mas o que eu não quero, isso acabo fazendo. Revelação. Crescer na graça é se tornar adulto, maduro na fé. Glória a Deus. Então, crescer na graça é se tornar maduro. Crescer na graça, para você, abençoado, crescer na graça, você precisa estar na graça. O engraçado é que, quando se fala em graça no ministério evangélico, religioso, legalista, aí eles repetem, favor imerecido. Mas é favor imerecido? É favor imerecido, mas é muito pequeno você pensar em favor imerecido, porque graça é Cristo, graça é o que Jesus fez na cruz, graça é Deus, graça é a sua palavra. Então você considera Cristo como favor imerecido? Deus, como ele diz em Apocalipse 1:8, o Todo-Poderoso, aleluia, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso não é um favor imerecido. Amém? Graça é o que ele fez na cruz, não é apenas um favor imerecido. Ninguém mereceu nada, mas ele fez. Mas não é apenas um favor imerecido. A obra que ele fez na cruz é grandiosíssima, que só ele poderia fazer. É tanto que não veio um anjo, um arcanjo, um querubim. Só quem veio? O próprio Deus, para fazer essa obra maravilhosa na cruz, a graça, nos salvar. Glória a Deus. Então, pessoal, para crescer na graça, precisa estar na graça. Ou seja, tem que sair do ministério evangélico, religioso, legalista. Porque no ministério evangélico, religioso, legalista, porque é uma coisa só. Ministério evangélico, ministério legalista, ministério religioso, é uma coisa só. Tanto faz você falar ministério evangélico, porque evangélico é uma religião, porque não existe esse nome na Bíblia, evangélico, existe cristão. Você é o que? Sou evangélico, é religioso. Você é o que? Eu sou cristão. Então, semelhante a Cristo, igual a Cristo. Então, tanto faz você falar ministério evangélico, ministério religioso, ministério legalista, é uma coisa só. Para você crescer na graça, você precisa sair deste ministério, porque nesse ministério você não cresce na graça. Não tem como você crescer na graça, porque é um ministério religioso. Se você estiver no ministério evangélico, religioso, legalista, porque é uma coisa só, você não cresce na graça, porque é um ministério religioso, não ensina graça, não ensina, o ministério mais excelente, porque na graça é o ministério mais excelente, é um outro nível de fé. Então, no ministério
religioso, você não cresce na graça. Para você crescer na graça, você precisa sair do ministério evangélico e vir para o ministério da graça. Aí você tem como você crescer no ministério da graça. E para crescer no conhecimento, aí você já tem que estar em graça. Amém? Para você crescer no conhecimento, não basta você estar na graça. Você precisa estar em graça. Aí você cresce no conhecimento. Então, veja, são duas coisas. Essencial, né? Que sem ele você não cresce. Precisa sair do ministério religioso, do ministério evangélico, e ir para o ministério da graça, para crescer na graça. E aí, quando você cresce na graça, você passa a estar em graça. Estar na graça é estar no ministério da graça. Estar em graça é ser graça. Glória a Deus. Amém? É ser graça. É ser cristão. É se tornar como Cristo. Aí você, como está escrito na palavra diz, aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. Entendeu? Ou seja, os discípulos, quando foram pregar em Antioquia, né? Quando eles foram pregar em Antioquia, o povo viram que eles pareciam com Cristo, é como se fosse Jesus pregando. Então eles se tornaram um só com Cristo. Aí chamaram ele de cristão. Primeira vez que foram chamados de cristão. Entendeu? Por quê? Porque eles pareciam com Cristo. Entendeu? Tanto fazia ouvir Jesus como ouvir eles. Era a mesma coisa. Estão fazendo as mesmas obras. Entendeu? Eles estavam fazendo a plena vontade de Deus. O mundo estava morto, ou seja, eles haviam morrido para o mundo. Estar em graça é morrer para o mundo. Estar em graça, você está apto a ensinar, a falar da graça. Como Paulo diz, né, em Hebreus 5:11, 5:12, pelo tempo decorrido, ou seja, pelo tempo que você já é crente, já deveria ser mestre, já deveria estar ensinando. Entendeu? Por que não está ensinando? Porque não está na graça. Aí não cresce. Se não estiver na graça, vai permanecer sempre como criança. Na graça tem a possibilidade de crescer, de se tornar graça. Devia estar em graça, ou seja, em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, para crescer no conhecimento, precisa estar em Cristo. E como é estar em Cristo? É se tornar graça. Entendeu? Quando você se torna graça, você está em Cristo. Estar em graça é estar em Cristo. Na graça, você tem a possibilidade de crescer para estar em graça, estar em Cristo. Aí, quando você está em graça, nenhuma condenação há. Não é? Romanos 8:1, né, diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, ou seja, em graça. Glória a Deus. Aleluia. Então, revelação, crescer na graça é se tornar maduro. Glória a Deus. Quem cresce na graça, quem é maduro, foge de contenda,
confusões, divisões, enfim, tem a mente de Cristo. Aleluia. Tem a mente de Cristo. Glória a Deus. 1 Coríntios 2:16. Glória a Deus. Vamos ouvir. Vamos ler em duas versões, né? NVI e Almeida Revisada. Aliás, revista corrigida. 1 Coríntios 2:16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 2:16. 1 Coríntios 2:16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Ou seja, quem cresce na graça, quem é maduro, quem se torna maduro, foge de contendas, confusões, divisões, enfim, tem a mente de Cristo. Glória a Deus. Amém? Tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? Quem já é maduro. Quem já é maduro, ou seja, quem tem a mente de Cristo não se envolve com as coisas dessa vida, deste mundo, pois não pertence mais a este mundo. Glória a Deus. Amém? Não pertence mais a esse mundo. É como se tem a mente de Cristo, é como se fosse o próprio Cristo. Tornou-se um só com Ele. Glória a Deus, amém? É o estar em graça, estar em Cristo. Tem a mente de Cristo. Mas para estar em graça, ou estar em Cristo, precisa, primeiramente, crescer na graça. Crescer na graça tem que estar na graça. Quem está na graça tem a possibilidade de crescer na graça e se tornar maduro. Quando ele se torna maduro, aí ele está em graça. Glória a Deus, amém? Aí ele pode crescer no conhecimento. Aí crescer no conhecimento, conhecer quem ele é em Cristo, o que ele tem em Cristo e o que ele pode em Cristo. É como aquela casa que Jesus disse, edificada sobre a rocha. Sopra, cai a chuva, sopra os ventos e os rios, e bate contra aquela casa, mas ela não se abala. Ela não se abala. Por quê? Construído sobre a rocha, a palavra de Deus, sobre Cristo, que é a rocha, a nossa rocha. Glória a Deus. Amém? Paulo diz, E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Por quê? Não cresceram, não se tornaram maduros. Por que não se tornaram maduros? Porque vivi envolvido com as coisas desta vida. Quem se torna maduro, tem a mente de Cristo, não se envolve com as coisas dessa vida.
Aí Paulo, o apóstolo Paulo, ele chegou, né, a esse conhecimento, que ele dizia assim: o morrer é lucro, e o viver? Viver é Cristo. Então, se ele vive, é Cristo vivendo. Se ele morrer, é lucro, porque vai para Deus. Mas quem tem esse conhecimento? Quem cresceu, quem se tornou maduro, quem tem a mente de Cristo. Então o viver é Cristo. Aonde que Cristo se envolveu com as coisas deste mundo, com as coisas dessa vida? Aonde ele estava era para proclamar a palavra de Deus, para glorificar a Deus, para engrandecer o nome do Pai em tudo que ele fez. Não tinha nada a ver com ele, para si mesmo, mas sempre para Deus. Amém? Sempre para Deus, nunca para ele. Agora, quem se envolve com as coisas dessa vida, vai sempre querer algo para si. Sim ou não? Mas quem quer algo para si ainda é o quê? Menino. Não se tornou maduro. Mais uma vez eu quero frisar: para você crescer na graça, precisa sair do ministério evangélico, ministério religioso, e vir para a graça, ministério da graça. Você só consegue crescer na graça se tiver no ministério da graça. E crescer no conhecimento. Aí primeiro tem que crescer na graça, e para crescer na graça tem que estar no ministério da graça, e aí você cresce no conhecimento, se torna maduro, cresce no conhecimento. Glória a Deus, amém? Então, 1 Coríntios 2,16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Aqueles que cresceu no conhecimento. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aquele que cresceu no conhecimento. Lembra de Nicodemos, né? Jesus falou, foi Nicodemos que Jesus falou: precisa nascer de novo? Né? Precisa nascer de novo? Nicodemos: como pode o homem velho nascer de novo? Jesus disse: se não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Aí deu um nó na cabeça de Nicodemo. Por quê? Porque ele é envolvido com as coisas desse mundo. Amém? E assim como ele, é a maioria dos crentes. 90% são assim. Eles buscam, se esforçam, pagam preço para se tornar a nova criatura. Para se tornar, como Jesus falou para Nicodemo, nascer de novo, nova criatura. Nicodemo, depois que Jesus falou com ele, deve ter pagado o preço, né? Lutado para se tornar nova criatura, para nascer de novo. Mas esse nascer de novo não é uma obra física, é uma obra espiritual, ou seja, é pela fé. Você jamais poderá ser nova criatura se você não crer que você já é nova criatura. Tem gente que diz assim: eu estou muito longe, preciso fazer muitas coisas, preciso deixar muitas coisas para se tornar uma nova criatura. Amém? Por quê? Não conhece.
Por exemplo, Gálatas 5, 24 e 26. Gálatas 5. Glória a Deus. (24 a 26). Gálatas 5, 24 a 26. Glória a Deus, aleluia. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Amém? Quer dizer, esses que fazem assim, que tem, né, ainda, quando diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3:1, né, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, porque ainda sois meninos em Cristo. Os meninos, né, fazem isso, ó. Não sejamos cobiçosos. Os meninos são cobiçosos. De vanglória, eles são. Irritando-nos uns aos outros, eles fazem. Invejando-nos uns aos outros, eles fazem. Porque são meninos. Porque estão envolvidos com este mundo, com as coisas deste mundo. Amém? Com as coisas deste mundo. Mas quem cresce na graça se torna maduro. Aí não é mais cobiçoso, né? De vanglória, não irrita, como nós falamos, né? Quem cresce na graça, quem é maduro, foge de contenda, confusões, divisões, porque não está envolvido com as coisas deste mundo. Os meninos se envolvem com política, né, com futebol, entendeu? Discute futebol, discute política, e aí até discute até denominações, né? As religiões. Amém? 1 Coríntios 6, versículo do 12 ao 20. Glória a Deus. Ele se tornou maduro, pode falar assim como o apóstolo Paulo falou, né? O perigo da imoralidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo só com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Né? Mas nem todas as coisas me convêm. Amém? Ou seja, precisa ser maduro, precisa estar em graça, precisa estar em Cristo, precisa ter a mente de Cristo para não estar mais envolvido com as coisas desse mundo. Como? Porque por isso que o ministério do Evangelho, eles dizem que não é desse jeito. Todas as coisas me são lícitas. Eles não entendem que eu posso fazer todas as coisas. Eles não entendem. Por quê? São religiosos, são meninos. Como é que vai entender? Nicodemo não entendeu quando Jesus disse: necessário é nascer de novo. Para ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. Só para ver, precisa nascer de novo. Nicodemo, como pode um homem velho nascer de novo? Voltar ao ventre materno e nascer de novo? Amém? Não entende. Como eles não entendem que todas as coisas são lícitas. Mas para ele não é lícito. Por quê? Porque como Paulo diz, mas nem todas me convém fazer. Todas as coisas são lícitas de fazer, mas nem todas me convêm. Por quê? Porque não é inteligente fazer certas coisas. Amém? Mas quem pode, como nós lemos já antes, né? Gálatas, né? Aqueles que se metem em confusões, fugir, né? Foge de contentos, confusões, divisões. Quer dizer, quem consegue não se envolver com as coisas deste mundo? Por quê? Porque a maioria das coisas deste mundo nós precisamos, sim ou não? Nós precisamos. Precisamos de dinheiro. É ou não é? Quem não precisa de dinheiro? Eu preciso. Entendeu? Eu não ligo para dinheiro. Só não queimo dinheiro, né? Queimar não queimo. Mas eu não ligo para dinheiro. Entendeu? Eu não ligo para dinheiro, mas preciso. Amém? Mas precisar e ligar é outra coisa. A pessoa precisa, mas ela liga, ela vive envolvida com dinheiro. Preciso do dinheiro. Aí, mas eu preciso do dinheiro, mas eu sei que o meu Senhor me dá. Eu não preciso me envolver com as coisas dessa vida. Eu não preciso me preocupar, porque eu sei que Ele vai prover. E se Ele não prover, amém. Algum proveito, porque está escrito que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, se Ele não prover, é para o meu bem. Mas como assim? Eu não sei, mas Ele sabe de tudo. Amém? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Mas se em certos momentos você pega de volta, você não entregou. E quem é que entrega? Quem cresceu, quem se tornou maduro. Amém? Então Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. Então é lícito para ele beber? É lícito para ele fumar? É lícito para ele. Então todas as coisas, tudo que é proibido, pensa aí, tudo que é proibido, o apóstolo Paulo diz: todas elas me são lícitas. Ou seja, é proibido, mas para mim não. Por quê? Porque não é para mim.
Por que não é proibido para mim? Alguém sabe dizer? Nós somos livres em Cristo. Porque nós somos livres. Amém? Nós somos livres. O livre pode tudo. Não é isso? O livre pode fazer tudo. Ele é livre. Ele é livre para fazer o que ele quiser. Aquele que é escravo, é servo, ele não pode tudo. Amém? Não é assim? Então todas as coisas me são livres porque eu sou livre. Então eu posso. Então nada é proibido para mim. Mas o ministério religioso é proibido. É a mesma coisa. O povo hebreu saiu do Egito, no deserto, eles eram livres. Não era mais o quê? Escravo. Deixou de ser escravo. Quando eles eram escravos, eles podiam tudo? Não. Quando eles eram escravos, não podia nada. Eles nem eram dono de si mesmo. Quem era o dono deles? O Faraó era o dono dele. Mandava nele. Então, eles não eram livres para fazer o que eles quisessem. Eles eram escravos. Mas no deserto, eles saíram do Egito. No deserto, eles se tornaram o quê? Livres. Eles eram livres. Mas eles não sabiam viver livre. E aí eles pediram o quê? Pediram uma lei que proibisse eles de fazer certas coisas. Deus deu uma lei para eles, proibindo certas coisas. Aí eles se tornaram o quê? Novamente eles se tornaram o quê? Escravo. Escravo da lei. Entenderam? Escravo da lei. Se tornaram escravo da lei. É o que o ministério religioso é hoje. O ministério evangélico é escravo da lei. Não pode, não pode, não pode. E aí, igual os fariseus, né, criavam leis. Eles viviam criando leis. Entendeu? Assim também o ministério evangélico faz a mesma coisa. Cria uma lei. Cada igreja tem a sua lei, né? A sua denominação. Uns é mais rígido, outro é mais brando, mas todas elas têm o quê? A sua lei, a sua própria lei criada por eles. Igual os fariseus criavam as leis lá para eles. E Jesus disse que nem eles mesmos conseguiam cumprir as leis que eles faziam, mas faziam para escravizar o povo. Amém? Então, eles se tornaram escravos. Os evangélicos se tornaram escravos, não sei porquê, nem quando isso aconteceu, mas desde que eu conheço os evangélicos, já conheci eles escravos. Nunca conheci os evangélicos livres. Sempre, quando eu conheci evangélicos, já eram escravos. Amém? Mas por quê? Porque não foram o ministério da graça. Amém? Vocês querem se tornar livres? Venham para o ministério da graça. Venham para o ministério da graça. Vocês serão livres. Aí vocês poderão dizer, como o apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Mas por quê? Porque o apóstolo Paulo saiu do ministério evangélico, do ministério legalista, e foi para onde? O ministério da graça, onde ele se tornou livre. Amém? Veja que ele era tão escravo que ele perseguia os cristãos, né, para matar. Amém? Aí, como alguém pode dizer que é de Deus, mas a função dele, né, vamos dizer assim, a profissão dele é matar? Pode?
como antigamente, hoje eu acho que nem existe mais guerras cristãs, né? Matava em nome de Deus, enforcava em nome de Deus, queimava em nome de Deus. Romanos 6, 1 a 3. Nós estamos repetindo da semana passada, né? Estamos fazendo aqui uma breve repetições. Romanos 6, 1 a 3. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Glória a Deus, amém? Então, abençoado, aqui, né, perguntado para o apóstolo Paulo, que pergunta hoje, né, o Ministério Evangélico pergunta para o Ministério da Graça. Eles perguntam assim: então podemos pecar à vontade? Já que estamos salvos para sempre? Né? A salvação é por fé, não é por obras? Então, podemos pecar? Podemos viver aí como o mundo vive, que já estão salvos? Aí Paulo responde: de modo nenhum, né? Versículo 2. Eles perguntam, versículo 1 diz assim: perguntaram: permaneceremos no pecado? Ficaremos no pecado? Continuaremos pecando? Ficaremos fazendo o que o mundo gosta, já que somos salvos? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém? Nós já morremos para o pecado. Nós fomos libertos do pecado. Nós morremos para ele. Então, o pecado para nós que crescemos, ele é o quê? Inexistente. Por quê? Já morremos para ele. Amém? Já morremos para ele. Mas para o ministério evangélico, ele está bem vivo. E aí é como diz aquela palavra, né? Pecado que nos rodeia tão de perto. Entendeu? Então eles podem falar assim: é um pecado que nos rodeia tão de perto. Entendeu? Mas nós que morremos para ele é inexistente. É como se ele não existisse mais, porque morremos para ele. Como viveremos ainda nele? Mas quem tem esse conhecimento, quem tem essa condição de dizer não, como vou viver no pecado se já morri para ele? É passar por ele e não enxergar ele, como se ele não existisse. Amém? Mas o ministério evangélico não consegue passar por ele e não ver, porque é atraído. Amém? É atraído. A concupiscência dos olhos é atraído para o pecado. Até anda de costa para não perder a visão do pecado. Sim ou não? Estou mentindo? É desse jeito. Mas no ministério da graça, quem já cresceu na graça, no conhecimento, quem tornou-se maduro, quem está em graça, quem está em Cristo, quem tem a mente de Cristo, não vê, porque morreu para o pecado, está morto para o pecado, como ele diz, de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Nós fomos batizados na sua morte. Nós fomos batizados lá na cruz. Aleluia.
Fomos batizados lá na cruz. Glória a Deus. Amém? Crescer na graça é assumir posições diante de Deus em Cristo. Glória a Deus. Amém? Capítulo 5, versículo 12 ao 21 de Romanos. Do 12 ao 21. É o contexto que nós lemos, né? Versículo 1, 2 e 3, capítulo 6. Morte em Adão, vida em Cristo. Aleluia. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Amém? Então, abençoado, veja que está interpretado e revelado. É só você ler e receber o que você leu. É só crer no que está escrito. Amém? Só crer no que está escrito. Glória a Deus, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos o quê? Justos. Entendeu? Mas o ministério do Evangelho se declara pecador. Então ainda não conheceu quem? Jesus Cristo. Porque pela obediência de Jesus, nós fomos tornados o quê? Justo. Não mais pecador, mas justo. Glória a Deus. Amém?
poderemos declarar que somos pecadores? Pecadores está afastado de Deus, longe de Deus. Pecadores eram aqueles antes da cruz. Amém? Antes da cruz. Por causa da desobediência de um só homem. Não é isso? De um só homem, Adão. Eles eram o quê? Pecadores. Mas aí, pela obediência de um só, quem? Jesus Cristo. Se entregar na cruz para tornar justos aqueles que eram pecadores. Que era, então, depois da cruz, não eram mais. Porque foram feitos justos pela morte de Cristo na cruz. Compreende? Está claro ou não está claro? Ou só eu que enxergo isso? Amém? Glória a Deus, aleluia. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Ora, mas para você reinar na graça, eu preciso sair do ministério religioso, preciso sair do ministério evangélico e vir para o ministério da graça, para reinar na graça, porque lá não tem graça, lá tem o quê? Lei. A vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. Amém? Toda honra, toda glória a Jesus Cristo. Por isso que a palavra escrita em Efésios 2:9, não por obra, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque toda glória para Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Crescer na graça é entender o que somos diante de Deus em Cristo. Crescer na graça é entender que somos em Deus, diante de Deus em Cristo. Crescer na graça é entender o que somos diante de Deus em Cristo. Amém? O que você é diante de Deus em Cristo. Diante de Deus em Cristo, você é o quê? Amém? Crescer na graça é assumir posições diante de Deus em Cristo. Posições. Amém? Assumir posições diante de Deus em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, diante de Deus, assumir essa posição de embaixador de Cristo. Ser o porta-voz dele aqui na terra. Quem? Nós. Os que estão em graça ou em Cristo. Que se tornaram maduros, que cresceram na graça e no conhecimento. Aleluia. Revelação, crescer na graça é um processo de adquirir conhecimento, pois o conhecimento nos traz libertação. Lembra de alguma coisa? O conhecimento nos traz libertação. Alguém lembra de alguma coisa? João 8,32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecereis a verdade. Então, adquirir o conhecimento nos traz libertação. Libertação da religiosidade que todo ser humano tem. É natural. Amém? É natural do ser humano. O conhecimento nos livra de sermos destruídos. Lembra alguma coisa? Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído. Por quê? Falta conhecimento. Aleluia. Glória a Deus. O conhecimento nos deixa. O conhecimento não nos deixa errar. Mateus 22:29.
22, 29. Pode ler. Jesus, porém, responde: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nem o poder de Deus. Então, o conhecimento não nos deixa errar. Então, Jesus disse que eles erravam, por quê? Não conheciam. Amém? Não conheciam. Porque tudo que Jesus fazia já estava escrito. Amém? Já estava escrito. Aí eu lembro do profeta Samuel, né? Lembra do profeta Samuel? Quando o povo pediu um rei, Samuel ficou triste, né? Porque o povo não queria mais ele governando, não queria mais ele como juiz. E aí Deus fala para ele: fica triste não. Não rejeitaram a ti não, rejeitaram a mim. Mas já estava escrito, Deus já havia escrito, quando o povo pedisse um rei, amém? Já estava escrito. Mas Samuel ficou triste porque não sabia, não conhecia. Mas aí ele foi e achou onde estava escrito. E aí ele ficou contente, ficou alegre. Poxa, Deus já sabia que o povo ia pedir um rei. Amém? Deus já sabia que o povo ia pedir um rei. Então Jesus disse: errais por falta de conhecimento. Porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Amém? Ou seja, podemos falar para o ministério evangélico: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, não conhecem o Evangelho, né? Nem o poder de Deus. Porque se conhecesse, não estaria no ministério evangélico, no ministério religioso. Estaria onde? No ministério da graça, que é, né, o ministério mais excelente. Glória a Deus. Amém? Observação: falo do conhecimento revelado. Amém? E não do conhecimento humano ou intelectual. Estou falando a respeito da sabedoria que vem de Deus. Não do conhecimento humano, porque tem gente que conhece a Bíblia, conhece de Gênesis e Apocalipse. Ele fala, você pergunta alguma coisa, ele sabe o versículo, sabe o livro, sabe o capítulo, sabe o versículo, e diz até o nome da página, entendeu? Mas não conhece. Ele sabe decorado, né, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né? Mas aí passa batido, né? Onde fala da graça, nós temos que reinar em graça. Amém? Tiago 3,17. A sabedoria que vem de Deus e não a sabedoria que é animal, terrena e diabólica. Tiago 3,17. Pode ler. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aleluia, glória a Deus, amém? Então é essa sabedoria, é esse conhecimento que nós estamos falando, e não a sabedoria que é animal, terrena e diabólica. Tiago 3,15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Amém? Não rejeite na sua mente esse ensino, pois dele depende o seu futuro. Amém? Pois
dele depende o seu futuro. Se você pudesse pegar esse ensinamento que estamos falando hoje, pegar esse ensinamento e aplicar na sua vida, meu Deus do céu, que maravilha! Que maravilha! Entendeu? Que maravilha! Como você iria se surpreender, porque a sua vida iria mudar como da água para o vinho. Sua vida antes era água, agora é água, mas ela ia ser vinho. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, esse ensinamento não rejeite na sua mente, porque dele depende do seu futuro aqui na terra. Mas receba no seu coração a revelação apostólica como quem é igreja por estar em Cristo. Glória a Deus, amém? Quem é igreja? Tem gente que vê, né, esse espaço como igreja. Porque não entende, não compreende, né? Precisa crescer na graça e no conhecimento para entender que ela é a igreja, que nós somos a igreja. Por estar em Cristo, nós somos igreja. Por estar em graça, nós somos a igreja. Glória a Deus. 3 itens para se crescer na graça. Romanos 5,17. Pode ler. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Senhor Jesus Cristo. Então, e quem poderá reinar em vida? Quem cresceu na graça e no conhecimento. Quem está no ministério religioso, ministério evangélico, não pode crescer na graça. Entendeu? Aí não pode reinar em Cristo. Entende? Isso é claro, não é? Para mim é muito claro. Nunca poderão reinar em Cristo aqueles que estão no ministério evangélico. Para reinar em Cristo, precisa crescer na graça e no conhecimento. Se tornar igreja por estar em Cristo. Amém? Glória a Jesus. Receber a abundância da graça, receber o dom da justiça, reinar em vida por meio de Jesus Cristo, e para isso precisa estar em Cristo, né? Ou seja, em graça, e para estar em graça precisa estar na graça, para crescer na graça e no conhecimento. Receba os que recebem. Aleluia. Alguém diria, os que recebem o quê? Os que recebem o quê? Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Foi o que lemos? Amém? Romanos 5,17. É isso? Leia de novo aí para a gente. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Glória a Deus. Só, Amém? Senhor Jesus Cristo. Então, quem recebe a mudança da graça, o dom da justiça, reinar em Cristo, por meio de Jesus Cristo, recebe o quê? Os que recebem o quê? Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Amém? Quem recebe
a abundância da graça e o dom da justiça, ele passa a estar em outro nível, num outro patamar. Amém? É como se fosse uma outra dimensão. As coisas desta vida, neste mundo, já não influi mais. Perde sentido para ele. Amém? Como agora há pouco eu falei, eu não ligo para dinheiro, só não quero dinheiro, mas não ligo para ele. Por quê? Porque estamos em outro nível. Amém? Nós precisamos do dinheiro para viver aqui? Precisamos. Mas não dependemos dele. Amém? Entendeu, sim ou não? Amém. Precisamos, mas não dependemos dele. Dependemos de quem? Jesus, da graça Né? Dependemos de Deus. Porque Ele supre todas as nossas necessidades. Se eu preciso de um dinheiro, Ele vai suprir. Então não depende do dinheiro, depende de Deus que vai suprir o que eu preciso. Glória a Deus. Amém? Quem são os que reinarão em vida? Os que recebem. Amém? Os que recebem. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Os que recebem esse ensinamento. Os que recebem esse apostolado. Glória a Deus. Amém? Os que recebem esse apostolado. Os que recebem esse ensino. Se você rejeita esse ensino, então não poderá reinar em Cristo. Abençoado, nós fomos abençoados com todas as bênçãos, já fomos. Fomos eleitos antes da fundação do mundo, fomos eleitos. Está escrito, se está escrito, eu creio. Fomos predestinados para a adoção de filhos. Está escrito, então eu creio. Amém? Mas quem recebe poderá reinar em Cristo. E quem não recebe não poderá. Porque essa abundância da graça e o dom da justiça é para quem recebe. Amém? Glória a Deus. Obrigado por todos. Obrigado a todos que me suportou até aqui. Glória a Deus. Maria das Graças, Maria das Graças, Maria das Dores, Maria das Dores, Maria dos Remédios, Maria dos Remédios, Lene Galdino, Lane Galdino, Leide Galdino, Nilda Dantas, Nilda Danta, Rubenita Rubenita. e mais 106. Oh, glória a Deus. Obrigado que haja anjo a favor de vocês, ministrando bênçãos e mais bênçãos. Amém? E ficam na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Graças e paz.